Bom dia a todos. Quem está falando aqui é Carlos Eduardo Carvalho. Bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Se vocês tiverem algum problema com o áudio ou com a transmissão ou com o vídeo, eu pediria para vocês colocarem aqui no chat, se vocês tiverem com algum problema de transmissão, qualquer coisa que aconteça ao longo da transmissão, vocês podem colocar no chat, tá? Eu vou pedir para o pessoal que está me apoiando aqui, só depois confirmar se o pessoal está ouvindo, se não está ouvindo. Tá? Teremos aqui, ao longo dessa próxima hora, uma exposição de alguns conceitos, de algumas pesquisas que nós fizemos aqui na Bridge sobre os desafios para a transformação digital no Brasil. E se vocês tiverem perguntas técnicas sobre o que a gente for apresentar, fiquem à vontade também de colocar aí no chat. Aquelas que forem possíveis de responder no nosso tempo, nós faremos essa resposta hoje. As que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai depois colocar isso para vocês através de vídeos, tá? Então aí tem uma inovação que a gente está propondo, que é colocar as respostas das perguntas que forem feitas em vídeos no nosso novo canal do YouTube, que vai ser liberado em muito breve para a comunidade aí de governança, de estratégia de TI. Tá bom? Então, pessoal, nossa programação começa agora. Eu sou o Carlos Eduardo, Cadu, para quem já me conhece. A gente tem sempre um público bem cativo e algumas pessoas novas que se interessam pela nossa troca de conhecimento. A gente vai durar em torno de 45 minutos, 50 minutos de exposição técnica e depois vai deixar o tempo restante para tirar dúvida e responder as perguntas, tá bom? Sou sócio aqui da Bridge, sou especialista na parte de governança e estratégia de tecnologia da informação. Fiz um conjunto de pesquisas aí com outros especialistas da Bridge, um conjunto de consultores se envolveu para conceber esse webinar para vocês. E a gente buscou de fontes bem atuais e bem relevantes o que o mundo, né, os especialistas acadêmicos e de mercado estão falando dos desafios reais para a transformação digital num país como o nosso, no momento como o que a gente está vivendo. Então, esse é o tema central do nosso webinar, tá bom? A gente vai falar rapidamente, assim, não mais do que 5 minutos, sobre o que a gente é, né, o que é a Bridge, para quem não sabe. Não vamos gastar muito tempo nisso. Entrar no nosso tema, que são, de fato, os desafios para a transformação digital no Brasil. E nós trouxemos aqui um case bem bacana que a gente está conduzindo em uma empresa de varejo. E a gente tem aqui uma história bacana para contar de como essa empresa está lidando, ao mesmo tempo, com cortes de custos para se manter viva no cenário atual e o projeto da sua situação futura, da sua arquitetura digital futura, em concomitância com todo esse grande problema econômico e político do Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente está fazendo. Tá bom? Bom, pessoal, rapidamente, então, para vocês apresentando. A Bridge Consulting é uma empresa de capacitação e consultoria do Grupo Módulo, especializada em 3 pilares. Nós somos especializados em governança de tecnologia da informação, gestão de serviços de TI e gestão de processos de negócio. Na verdade, a gente funciona como uma ponte, né, um meio do caminho entre TI e negócio, ajudando organizações a suprirem os seus desafios relacionados à tecnologia. Então, nós estamos no meio do caminho entre uma discussão de business e de IT, ajudando CIOs, diretores, gestores de TI a darem seus passos em direção ao patamar de estratégia que a TI hoje precisa ter dentro das empresas. Tá? Trabalhamos com alguns pilares, o valor compartilhado, geração de resultados concretos. Entendemos e trabalhamos com ambientes de altíssima complexidade, em diferentes indústrias, em diferentes empresas, públicas e privadas. E quem nos conhece, quem já é cliente nosso, quem foi cliente nosso, sabe que a gente opera e constrói uma relação de confiança muito forte, tendo grandes projetos aí de longa data com players, líderes de mercado, empresas multinacionais, órgãos importantes do governo, fazendo um trabalho com integridade, ética e muita precisão. Tá? Nós temos 3 pilares, então um pilar que você pode tratar conosco, desafios de IT, relacionados à governança, estratégia, modelos de referência, projetos relacionados à engenharia de software, estratégia de TI. Uma outra vertente relacionada à parte de business, então, entender os processos do negócio, desempenho empresarial, formulação e revisão de estratégia,
desdobramento de indicadores, terceirização e, por fim, toda uma vertente de consultoria / treinamento em company ou EAD que a gente está desenvolvendo agora com foco nas melhores práticas de mercado. Tá? Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente busca, trazer resultados concretos para os nossos clientes a partir do entendimento e da capacidade de adaptar as boas práticas para cada cenário, para cada complexidade brasileira. Tá bom? Trabalhamos Rio, São Paulo e Brasília com escritórios próprios, em parceria com a Módulo, e atuamos em alguns projetos internacionais, ainda ainda em início na Bridge, a Módulo já tem mais força nessa expansão, fazendo agora a marca sair do território nacional. Tá bom? Então, como eu falei, 5 minutinhos rápidos para apresentar um pouco quem nós somos. E agora a gente entra no principal pilar desse webinar. Antes de iniciar, eu queria trazer para vocês que nós trouxemos uma visão consolidada de diferentes estudos. E ao término dessa apresentação, eu listo para vocês as fontes. Então, se alguma das fontes interessar, se alguma das coisas que eu falar aqui chamar a atenção, ou para você conferir o dado, ou para você entender um pouco melhor a abordagem, no penúltimo slide tem todas as referências bibliográficas. Bom? Então, vamos começar. Primeiro, pessoal, eu queria trazer para vocês, diferente do que a gente vem ouvindo mês a mês, nos últimos 12 meses, a gente tem ouvido muito falar sobre crise, sobre cenários pessimistas. Oi, pessoal, desculpem o problema que a gente teve um pequenininho problema técnico, agora a gente está retomando aqui o nosso webinar. Tudo bem? Então, já me sinalizaram que o áudio voltou, peço desculpas. E engraçado que tem a ver com o tema do webinar, né, que são os desafios da transformação digital, problemas de infraestrutura. Mas vamos lá, um minutinho que a gente perdeu, a gente compensa lá no final. Bom, eu queria trazer inicialmente, então, um tom que a gente mude aquela visão pessimista que a gente veio tendo nos últimos 12 meses, com base em alguns dados que a gente tem que entender e amadurecer. Primeiro, a gente está começando a falar agora, com base na análise do FMI publicada recentemente, que as projeções de crescimento do PIB para o ano que vem já começam a tirar o Brasil do vermelho. Então, a gente já está falando de ano que vem ter um acréscimo de 0,5% no PIB contra uma estagnação que foi projetada anteriormente. Tá? Ah, Cadu, mas isso é um número muito macro, muito genérico. Sim, mas vamos entender que a cabeça de um investidor no nível nacional, no nível de altos investimentos, ela é muito setada com base nessas projeções. Então, quando o FMI começa a dizer que o Brasil vai diminuir menos do que ele achava esse ano e vai começar a retomar o crescimento em 2017, a partir dessa notícia, a gente já tem grandes conglomerados econômicos, o próprio governo, aumentando a confiança nos seus investimentos e imediatamente passando isso para o seu consumidor final. Tá? Então a gente veio lendo e ouvindo, a gente tem ouvido muito sobre as péssimas projeções que eram feitas nos últimos meses. Agora, recentemente, a gente começa a falar de uma projeção de retomada do crescimento de 2017. Um valor muito pequeno, 0,5%, porém isso já traz sinais concretos de melhoria no cenário macroeconômico. A gente, enquanto empresa, a gente, enquanto gestor, tem que entender que esses números afetam aquilo que a gente vai botar lá na frente como budget, aquilo que a gente vai ter de dinheiro para realizar transformações digitais. Tá? Bom, segundo ponto, analisando o material da consultoria Grant Thornton, que é uma consultoria focada em análises numéricas, né, financeiras, contábeis, principalmente olhando a América Latina, Brasil, México e Argentina, começa a se falar de um viés otimista em relação a investimentos. Então, aquilo que a gente vem buscando, que é a estabilização da atividade econômica, o aumento das exportações e um câmbio mais favorável. Tudo isso impacta diretamente na melhora do consumo doméstico. E por que esses cenários, esses indicadores macroeconômicos são importantes para a gente? Porque a gente está falando de empresas como Coca-Cola, como lojas americanas, como Michelin, como Allianz, BR Malls, empresas que estão esperando
o consumidor final voltar a gastar o seu dinheiro, para que essas empresas voltem às vendas num patamar de alto mercado, para que elas tenham dinheiro para investir em tecnologias digitais. Não dá para não ter o raciocínio ponta a ponta. Se o consumidor final, o consumo doméstico, cai, você tem menos dinheiro na Coca-Cola para investir em digital transformation. E assim para N outras empresas com as quais a gente lida. Então a gente precisa ver esse cenário evoluir. Eu trouxe uma visão do FMI, estou trazendo uma visão da Grant Thornton aqui, que publica relatórios que são bastante utilizados para setar a cabeça de investidores, principalmente na América Latina, e o discurso de confiança, ele retorna. Tá? Bom, outras fontes importantes. A CESPRO, que é uma uma associação de empresas de TI do Brasil, com representantes em diversos estados, em parceria com a Federação Ibero-Americana de Empresas de TI, a LET, esses dois órgãos fizeram uma pesquisa no cenário brasileiro. Essa pesquisa compôs o Censo de TI 2015 e eles chegaram a algumas conclusões a partir desse censo. Um material bem interessante que eu sugiro que vocês busquem. Tá? Uma constatação inicial, que não é muito nosso foco, mas vale a pena ser citada, que mais da metade das empresas que foram analisadas, do grande grupo de empresas que trabalham com TI no Brasil, são empresas que têm mais de 15 anos de atuação na área. Então, um cenário de maturidade do setor. E para 2015, apenas 59% das empresas registraram um crescimento. 20% ficaram estagnadas. Tá? As outras, muitas dessas outras, não tiveram nenhum crescimento, pelo contrário, tiveram uma retração dos seus números de faturamento. Tá? Então, a gente está falando de 59% das empresas que tiveram crescimento e 20% estagnadas. A gente precisa agora começar a olhar para 2016. E quais são os números de 2016? Tá? Bom, passando um pouco adiante, aí eu peço sempre que vocês deem o feedback aí do áudio, do vídeo, se está tudo bem, para a gente ter qualquer medida aqui de correção, se não tiver. Eu trago agora uma matéria publicada recentemente pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? A Getúlio Vargas fez uma pesquisa entendendo como é que o brasileiro, como é que as empresas brasileiras, ao longo de 2015, mexeram nos seus orçamentos de TI, mexeram nos seus orçamentos de negócio, e eles conseguiram fazer uma correlação dizendo que para cada 1% a mais, para cada 1% de acréscimo nos investimentos feitos em TI, e aí, para esse slide, eu fiz um recorte só das empresas de capital aberto, que atuam no setor industrial, houve uma correlação de 7% em lucros após 2 anos. Então, em 2015, eles olharam a série histórica de balanço das empresas, o DRE das empresas, aquelas que têm capital aberto, e fizeram essa constatação. As empresas que investiam 1% a mais daquilo que estavam projetando, aquilo que tinham previsto para o ano, tinham um crescimento em média 7% em lucro após 2 anos. Tá? Cada vez mais, então, os autores, eu deixo esse material lá no final para vocês pesquisarem com um pouco mais de detalhe, os autores apontam que cada vez mais não dá para pensar em crescimento de venda sem pensar em aumento de investimento em tecnologia. Então, algo que a gente já vem conversando há bastante tempo, que são os altos números relacionados a investimento e orçamento em TI, com tudo o que está acontecendo, com todo esse discurso de transformação digital, essa correlação é cada vez mais concreta e mensurável. Você consegue ter mais insumos, mais métodos de verificar o impacto no seu DRE, o impacto no seu lucro líquido, no seu EBITDA, relacionado ao CAPEX de TI. Tá? Essa é uma matéria bem interessante, que eu trago também para fomentar que, se daqui a 2 anos a gente quer melhorar o nosso business, se a gente está hoje em 2016, começando a fazer a retomada da economia, e eu quero olhar para 2018,
eu não posso mexer no meu CAPEX de TI agora, porque mexer no meu CAPEX de TI agora significa cortar a semente, cortar o plantio daquilo que vai gerar meu dinheiro, vai gerar um retorno daqui a 2 anos. Então, esse estudo da FGV comprova isso para um setor, mas a gente pode, de uma forma não acadêmica, de uma forma pelo tato de mercado, extrapolar isso para outros mercados também nacionais. Tá? Varejo, bem de consumo, automobilística, entre outros. Esse mesmo material da FGV, ele traz uma proposição de 2 possíveis cenários. Então, a partir de 2016, dado o que vai acontecer agora no final do ano, os sinais que vão ser dados com a confirmação ou não do impeachment, com a mexida ou não nas taxas de juros, com a mexida ou não no valor dos impostos, permanecer com o cenário de crise, a FGV projetou aqui que a gente terá um aumento dos gastos de TI da forma como é apresentado nesse primeiro retângulo. Isso significa que o dinheiro de TI vai para ajudar o negócio a reduzir custo em 58% e só 3% para transformações digitais, que aqui a gente classifica como inovação. Então, percebam que a gente ainda está num cenário de dúvida, de incerteza econômica, principalmente incerteza política. Tem muita empresa que está com budget, tem o dinheiro previsto, mas não está podendo gastar até que se tenha um pouco mais de certeza do que vem pela frente, em termos de governo, política monetária, política fiscal. Tá? Então, se a gente tiver um cenário de recuperação, que são alguns indicadores que os analistas, os especialistas estão querendo ver a partir ali de setembro, outubro, a projeção é que a gente mude esse cenário a partir do ano que vem, tendo um foco menor no run the business, tendo um foco menor, apenas em 30%, um patamar ali da TI gastando com o basicão, que é cortar custo, e aumentando a fatia de projetos que têm demanda por inovação, flexibilidade para o negócio, que são os grandes projetos de transformação digital. Então, pessoal, analisem que agora a gente não sabe se para o próximo ano as empresas vão ter 7% de dinheiro de TI para CAPEX de transformação ou se vão ter 20%. Óbvio que isso é uma média, mas em cima de médias a gente consegue fazer algumas analogias. Né? Entre 7% e 20% é muito dinheiro. São muitos projetos que param no pipeline, não são aprovados. Então, é de fundamental importância, agora no segundo semestre, quem vai iniciar os ciclos de orçamento, que tenha essa flexibilidade, que tenha essa visibilidade para cada semana, e literalmente a cada semana, no Brasil de agora até o fim do ano, cada semana a gente vai ter indicadores aí que vão apontar ou mais para um cenário de crise, de permanência de 2017 em crise, ou para um cenário de recuperação econômica. O meu tom aqui, ele não tem nenhum cunho partidário, nenhum cunho político, mas apenas uma análise de fato. Né? Se o impeachment não for concretizado, a gente tem um sentimento de mercado que a gente vai operar com essa projeção crise para 2017. Tá? Se a gente tiver o impeachment concretizado e se o discurso do governo Temer trouxer consigo a manutenção dos investimentos como proposto e a cabeça do Meirelles, como foi dita, para a projeção da recuperação econômica, os especialistas apontam que a gente vai para o segundo cenário, o cenário de recuperação. Tá? Tudo isso, então, está muito ainda stand-by, está parado, até que a gente tenha essas comprovações para frente. Tá? Bom, aqui a gente vai falar agora de alguns gargalos. Deixa eu colocar alguns números aqui para vocês verem. Algo que muitos de vocês sabem, vocês vivem isso na empresa de vocês. Uma coisa bem rápida, tá? Pegando dados do IBGE, se a gente olhar uma década para trás, os últimos 10 anos, para um conjunto muito grande de domicílios, de famílias no Brasil, as famílias que viviam em extrema pobreza, classe média baixa para muito baixa, esses 3 setores, né, a extrema pobreza, a classe média baixa e a classe muito baixa, você tinha família com 500.
de renda média por mês. Renda, muitas dessas famílias tiveram um acréscimo para R$ 2.500 por mês. Tá? Então, reflitam sobre o que é para o Brasil ter uma camada muito grande de famílias entrando com poder de consumo. E aí, quando a gente fala de poder de consumo, a gente está falando, aqui no dado que a gente trouxe do IBGE, 32 milhões de consumidores no mercado. Isso é quase o tamanho da Argentina. Tá? Pensem esse pessoal entrando agora para consumir infra de telecom, notebook, celular, smartphone. Então, esse é um dado importante também. A gente está de consumo muito grande. O Rogério Santana, presidente, trouxe alguns dados que a gente achou bem relevantes para colocar aqui, que não dá para a gente, em uma década, ter 32 milhões de consumidores de telefonia e as empresas e a infraestrutura nacional não avançar para suportar isso. Em algum momento, esse gargalo ele gera perdas, ele gera paradas. Tá? Um segundo dado, nessa mesma linha de gargalos, uma entrevista que a gente assistiu e acabou capturando para esse webinar, de um ex-senador, Roberto Cavalcante. Ele falou, entre aspas, né, muita dificuldade com comunicação. Se eu ligo para minha casa, o celular diz, esse número não existe mais. Aí ele fala, como não existe? Eu ligo daqui a 5 minutos e dá ocupado. Daqui a outro minuto, eu ligo e atende normalmente. Então, ele fala que se você olhar pelo interior do Nordeste, e aí a fala dele é Nordeste, mas a gente pode extrapolar isso para Brasil, ainda muitos problemas básicos de infraestrutura de telefonia, de alcance de rede 3G, 4G, alcance de monitoramento de GPS, antenas. Tá? Ele ainda fala, achei bacana essa expressão e eu trouxe para a gente olhar aqui, que a 10 quilômetros de Campina Grande não tem internet. E aqui cada um de nós que está ouvindo aqui sabe outros exemplos. Nós fizemos um projeto para a Copa do Mundo que envolvia construção de centros integrados de inteligência e segurança. Quando a gente foi para o norte, a gente precisou do Exército para fazer às pressas o que seria o básico, né? A terraplanagem digital, que é trazer fibra. Em alguns locais no Brasil, a transformação digital ainda é uma utopia, dadas essas características que a gente sabe. Então, esse é um outro problema que a gente não pode desconsiderar quando olha no macro, no cenário macro, o desafio que a gente tem pela frente. Tá? Hoje, para dar um exemplo para vocês, nós estamos fazendo o monitoramento das Olimpíadas para um dos principais patrocinadores. Esses patrocinadores eles têm GPS inseridos nos seus caminhões e cabe uma equipe da Bridge fazer monitoramento de qualquer questão de segurança, falha, problema desses caminhões. Hoje em dia, dada a falta de abrangência de radar, né, de captura do dado do GPS, a gente aceita que o caminhão fique sumido do radar por até 2 horas. Bom, qualquer outro país um pouco mais desenvolvido, você falaria isso para a pessoa ia, 2 horas? 2 horas o caminhão pode ter explodido, sido sequestrado, entrado numa rota de perigo. Não é muito tempo? A gente falou, só que esse é o mínimo de SLA que a gente conseguiu com as operadoras. E mesmo querendo pagar mais dinheiro, as operadoras não possibilitaram um tempo menor do que 2 horas. Tá? Então não dá para falar de transformação digital como se fosse uma novela em que todo mundo se casa, fica feliz. A gente no Brasil, além da incerteza política e econômica, tem diversos exemplos, desafios tecnológicos básicos de infraestrutura que precisaremos avançar, não enquanto empresa, mas enquanto política de Estado. Tá? Transformação de infraestrutura em nível nacional. Tá? Avançando aqui para essas análises que são importantes para a gente fechar com uma conclusão saudável. Tá? Quando você olha o Gartner, que é um dos principais referenciais para o mundo sobre tendências de TI,
O Gartner colocou na última pesquisa que ele fez sobre tendências como o número 1, isso significa onde vai ter mais dinheiro gasto no próximo ano, a evolução da malha de dispositivos. Então, o foco no usuário móvel, o foco nas coisas que vão se conectar, a internet das coisas. Isso está apontado pelo Gartner como a principal evolução para o próximo ano. Agora, não adianta o Gartner falar que a malha vai evoluir se a gente pegar os raciocínios anteriores, nos últimos slides, e fizer a junção. Então, como é que eu vou ter milhares ou milhões de novos dispositivos móveis e coisas se conectando à internet, quando aqui nesse país a gente ainda tem um problema de internet? Então, antes de ter um dispositivo com o chip, com o sensor para ser conectado, a gente precisa evoluir ainda enquanto infra básica. E é engraçado que eu sempre uso esse exemplo. Eu estou agora sentado no nosso escritório aqui do Rio de Janeiro, e ele fica em frente ao Largo da Carioca, uma região bem central, que, por curiosidade, fica de frente ao prédio de uma das principais operadoras de rede telecom do Brasil. E na minha sala não chega uma internet maior do que 10 MB. Então, se eu quiser contratar 50 MB, que as operadoras vendem, eu não consigo. Por quê? Porque a infra desse bairro é antiga e principalmente porque esse prédio ele tem a mesma infra de rede de quando ele foi fundado. Provavelmente teve uma ou duas atualizações, mas a gente não tem condição nenhuma de ter aqui, por exemplo, nesse prédio, um centro de monitoramento de sensores. Eu não teria latência, banda, resiliência para operar um centro de monitoramento aqui. Então, é importante que o nosso discurso seja um discurso pé no chão. Ficar falando das oportunidades do Gartner, falar de o que a Forrester aponta para a TI, trazer os grandes exemplos da Intel de transformação, isso é muito legal. Isso joga a gente lá fora da caixa e projeta o mundo do futuro. Agora, é uma escada. A cada degrau que eu vou subindo, eu tenho que entender como é que a economia atrapalha meu crescimento, como é que a política atrapalha meu crescimento e como é que a infra básica atrapalha o meu crescimento. Tá? Bom, avançando aqui para a nossa conclusão, pegando um pouco da fala, de umas últimas falas aí oficiais do nosso atual presidente interino Temer, começou agora a falar que a gente não vai fazer o estanque do gasto público, a gente não vai cortar a sangria do gasto público se a gente não tiver um aumento de carga tributária. Então, algo que a chapa Temer tentou não trazer à tona para conseguir parcerias das instituições industriais, da Fiesp e de outras, agora, de alguma forma ou outra, está vindo porque, a princípio, dito pelos especialistas, é um dos únicos caminhos. Eu não faço critério de valor aqui, não sou partidário dessa opinião, mas isso foi apresentado oficialmente pelo governo. Isso vai impactar as nossas empresas. Tá? Então, esse tarifaço ele deve começar após as eleições municipais de outubro. E ainda um possível movimento aí de privatizações e concessões, principalmente portos e aeroportos. Tá? Bom, fala-se muito da possibilidade de aumentar o CID, que vai em cima de combustível, e PIS/COFINS. Então, se a gente está falando de retomada, a gente tem que ter um alerta, porque se esse tarifaço for aprovado, é possível que a gente não tenha, ou tenha um prejuízo na obtenção daquele cenário de retomada. Tá? Aumento para o custo do setor produtivo, aumento para quem está fazendo a parte da cadeia lá de supply, quem está na ponta vai perder poder de consumo, inflação. Então, isso aqui é o ponto que a gente tem que monitorar. Transformação digital depende da gente ter melhores condições de impostos para que a gente traga tecnologia e desenvolva tecnologia. Uma fala que eu trouxe do presidente atual da Shell. O presidente atual da Shell, assim como N outros executivos, está com uma postura muito similar. Tem interesse em investir no país, mas não com o atual ambiente de incerteza. Então, eu gosto de pegar essas falas porque elas evidenciam aquilo que a gente fala aquilo que a gente conversa no bate-papo de corredor da empresa. Né? Tem muita gente, sim, com dinheiro alocado para investimento em países como Brasil, Índia, China, só que tem alguém travando esses investimentos
até que a gente mostre para o mundo que a gente conseguiu fazer essa transição de uma crise moral, ética, de corrupção, falta de representatividade partidária, para algo mais estabilizado. Tá? Então, tem muita empresa, principalmente aqui que eu citei, petróleo, óleo e gás, que está esperando medidas que foram prometidas no momento de discussão de impeachment, como, por exemplo, você retirar a obrigatoriedade de participação da Petrobras nas disputas dos novos leilões do pré-sal. Então, o mercado está esperando que essas promessas se concretizem para falar: volto a ter confiança e volto a injetar dinheiro na economia brasileira. Tá? Um outro setor que eu trago aqui para a gente pensar que está sendo afetado bastante pelas crises é o comércio eletrônico. O comércio varejo de rua também, mas o ponto específico aqui é o comércio eletrônico. Queda de consumo, problemas de ruptura de entrega, fornecedores que não estão recebendo, estão com SLA prejudicados. Além de tudo isso, o governo está falando de uma nova tributação para vendas online. Aconteceu recentemente, impactou diretamente a venda de bebidas e perecíveis, consumo, produtos de consumo perecível pela internet. Conheço até amigos, conhecidos que empreenderam vendendo cerveja, importando cerveja e vendendo isso para o Brasil, tiveram que fechar a operação por esse movimento do governo. Tá? E o que se fala agora, sendo discutido agora, é uma nova possibilidade de tributação para o setor de vendas online, aliada a uma discussão no marco civil que abala a confiabilidade do setor. Então, existem N movimentos, alguns que são promissores, outros que são retrógrados. E dado isso tudo, para mim, para outros especialistas e para pessoas de fora que a gente consulta, é uma tremenda incerteza ainda no país que a gente vive. Tá? Agora, além disso tudo, apesar disso tudo, pode parecer que o meu discurso é pessimista, mas ele não é, ele é realista. Independente de governo Temer, Dilma, de novos impostos, novas tributações, existe algo que a gente não consegue frear. Então, o importante é que não é se, é como. Como nós iremos levar as nossas empresas através da quarta revolução industrial. É um termo técnico que começa a aparecer com bastante força agora no mundo. Esse termo foi debatido recentemente, nesse ano, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Saiu uma reportagem muito interessante na Carta Capital sobre isso, falando que aquilo que a primeira, a segunda onda da Revolução Industrial fizeram no mundo, que muitas empresas questionavam, né, muitas organizações anteriores questionavam se precisariam ir para aquele modelo ou não. Quando você olha a história, olha para trás, você vê que aquelas que não capturaram a mensagem inicialmente e abraçaram a ideia, elas foram dizimadas. Então, hoje existe, sim, o início da quarta revolução industrial. E ela passa por fusão de tecnologias, ela passa pelo término da linha divisória entre o mundo físico e o mundo digital. E as organizações precisam, aquelas que não começaram ainda, a partir de agora apertar o play desse novo capítulo, que é o capítulo da empresa 4.0, a quarta revolução industrial. E aí, a gente está falando com profissionais de TI nesse webinar. Então, a gente está falando com profissionais que são o meio, são os agentes da mudança, são os catalisadores, que vão levar a internet das coisas, inteligência artificial, robótica, impressão 3D, uso de drones, uso de nanotecnologia, biotecnologia avançada com computação, estocagem de dados e energia, veículos autônomos. Tudo isso, pessoal, aqui não são todos, tá? Mas é uma lista de fatores discutidos pelo Fórum Econômico Mundial como os fatores que são a essência da quarta revolução industrial. É aqui que a gente está casando e combinando o nosso discurso de transformação digital. Tá? Então, até agora, meu discurso era a análise do Brasil, pontos ruins, pontos de incerteza. Agora, independente do cenário que a gente se encontre, esse é o futuro. O grande desafio é como eu mantenho minha operação mínima viável para sustentar essa incerteza e
paralelamente, simultaneamente, continuo a colocar o meu CAPEX, colocar o meu dinheiro de inovação para que daqui a 4 anos a minha empresa não deixe de existir. Pode parecer muito forte, mas se você olha para trás e analisa o que aconteceu com a Kodak, o que aconteceu com a Nokia, são exemplos claros e conhecidos pelo mundo de negócios de empresas que demoraram a perceber esses catalisadores, essas transformações que migraram a forma de operar, migraram o patamar de tecnologia. Tá? Então, eu sublinhei aqui, destaquei esses itens como os itens que estão agora na mesa. É em cima desses itens que você que é do setor público, você que é de educação, você que é de energia, você que é de varejo, tem que se firmar para entender como eu tiro o melhor proveito disso que está aqui para fazer com que a minha empresa continue a existir daqui a 4 anos. E percebam que o meu tom não é para que a empresa continue a crescer, é para que a minha empresa continue a existir. Tá? As inovações disruptivas estão tirando modelos de negócio do mercado. Eles só vão existir nos livros de história, nas antigas edições da Harvard Business Review, nos textos de negócios da década de 2000, mas não existirão mais no mundo de 2020 para frente. Tá? Então, na síntese, a quarta revolução industrial é ancorada em 2 forças. Uma automatização extrema dos negócios, isso é, processos automatizados até onde você pode, até o nível que você dependa essencialmente do cérebro humano, da intervenção humana, e uma extrema conectividade das coisas. Coisas automatizadas e conectadas. E todo um mundo de novas empresas e novos negócios a partir disso. Esse é o futuro, independente de Temer, independente de Dilma. É engraçado ver que os prefeitos ficam discutindo com os sindicalistas sobre o Uber. Meu amigo, é só você entender a história. A história mostra que quem acha que consegue frear uma transformação digital desse tipo sempre ficou para trás. Então a agenda não é mais essa. Ou você domina a agenda, ou você está fora dela. Então dominar a agenda significa, a partir de agora, estar na pauta do seu negócio a pergunta: como eu sobrevivo daqui a 4 anos? E a resposta, com certeza, aqui eu estou colocando o meu nome assim, em risco, porque eu estou dizendo com certeza, a resposta passa pela transformação digital e pela superação desses desafios socioeconômicos que a gente discutiu. Tá? Para fechar, então, pessoal, sendo o Brasil que está em desenvolvimento ainda e está em crise, a gente tem pouco dinamismo no curto prazo e a necessidade de uma mudança estrutural no médio e longo prazo. Então, o fato é, vocês que estão tocando as empresas, que estão gerenciando TI, dirigindo organizações digitais, nós temos um desafio gigantesco. Não dá para mentir. O desafio que a gente tem é gigantesco, é hercúleo. A gente tem que lidar com dinheiro, no momento que a gente não tem dinheiro, com infraestrutura que é precária no país, mas se a gente não passar por cima disso, a gente não vai sobreviver em 4 anos. Não tem nenhuma resposta, nenhum modelo de referência, nenhum book que diga para vocês como fazer. Cada negócio está se virando do jeito que dá, usando da criatividade do brasileiro e da competência técnica que nós conseguimos ter para sair do outro lado. No entanto, o mundo está apontando tendências, que são novos paradigmas tecnocientíficos, nova dinâmica econômica global. O ponto é, ou você consegue colocar esse óculos, que é o óculos da visão, que eu gosto de brincar, que é olhar na escuridão e conseguir definir o caminho para a luz no fim do túnel, ou a sua história vai ser de insucesso. Esse é o grande paradigma da quarta revolução industrial. Então, acho que as organizações, as universidades, o governo, a gente de fato tem que se unir para discutir essa pauta. Não dá mais para achar que dá para ter um país sem malha de rede cabeada, rede de alta velocidade, com boa latência, porque daqui a pouco os governos vão falar em interconectividade com as empresas privadas e você não vai conseguir porque falta a fibra. Essa é a pauta que está sendo discutida no Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem que ser discutida pelas universidades. Tá? Pode parecer que eu estou vendendo o meu próprio peixe, mas eu estou aberto a qualquer crítica de qualquer pessoa, eu gosto muito de ouvir as críticas. Mas eu acho que esse é um assunto
mais emergencial e mais importante no mundo de negócio para a próxima década. Não tem nada mais complexo do que responder a pergunta como a gente vai conduzir o nosso negócio com sucesso através da transformação digital num país como esse. Essa deveria ser a pergunta número 1 que o CEO, o board, o conselho de administração se preocupe em responder nos próximos anos. Tá bom? Vou falar agora 10 minutos para a gente parar de falar. Eu sei que eu falo muito e falo muito rápido, mas eu tenho um caso aqui legal para contar para vocês. Tá? O cenário é o seguinte. A gente está numa empresa hoje de varejo físico, loja de rua. Essa empresa, assim como dezenas de outras empresas no Brasil, está passando por um problemaço de consumo. Então, as vendas caíram, os cortes de custo são significativos, fornecedores sendo tirados de lado, profissionais sendo demitidos, algumas lojas fechadas. Mas o mais bacana é que, mesmo nesse cenário, essa empresa tem equipe e um certo dinheiro para olhar para frente e para falar qual é a loja do futuro. Então, existe um grande projeto nessa empresa, no qual a gente participa, a Bridge participa, que é pensar a loja do futuro para que, quando essa crise passar, essa empresa esteja na frente, ela tome a liderança. Tá? Alguns dados sobre o varejo e sobre o assunto transformação digital. Segundo a empresa Juniper Research, os varejistas devem investir cerca de 2,5 bi em IoT até 2020. Então, está falando de 2,5 bi dólares até 2020 em investimentos só em varejo para IoT, Internet das Coisas. 26 bilhões de coisas conectadas na web até 2020. Citação do Gartner. De 600 varejistas entrevistados no mundo, 65% já tem um projeto de IoT em andamento. Então, quando eu falei que o desafio é hercúleo, é porque você às vezes não tem dinheiro para pagar o seu fornecedor de impressão. Mas se você não gastar, ou não investir, na verdade, nisso aqui que a gente está discutindo agora, quando chegar 2017, 2018, a sua empresa vai ser a loja do passado. E haverá na rua lojas do futuro, e o consumidor vai tender a escolher aquilo que está mais, entre aspas, na moda. Tá? Quase 80% dos executivos de varejo esperam aumentar investimentos em IoT, dado que esse crescimento ele é constante. Essa revolução industrial não é um movimento de 1, 2 anos, é um movimento de década. Tá? E aí, tudo que a gente está fazendo com essa nossa parceira, com esse nosso cliente, é entender quais são tecnologias de coleta de dados que contribuem para capturar de sensores ou de outras fontes dados relevantes para que o varejo faça análises, utilizando aqui N outras empresas que estão surgindo nessa malha digital, surgindo com soluções próprias, com arquitetura própria, para gerar insights altamente estratégicos para o varejo. Dashboards online, alertas em tempo real, app da própria loja para o celular do cliente, previsões analíticas, mapa de calor. Tudo isso está hoje já sendo colocado num roadmap tecnológico para essa empresa, em algum tempo, ser classificada no Brasil como a loja ou a empresa mais digital. E o mais bacana, a gente não está falando de e-commerce. A gente está falando de uma estrutura de varejo de loja de rua física, que historicamente o que tinha de TI era PDV, alguns alertas, monitoramento, e agora a gente está falando de uma loja digital. Tá? Então, isso é transformação digital na prática. 3 categorias aqui de tecnologias que estão ajudando, na verdade, vão ajudar esse nosso cliente no futuro. Diversas tecnologias para otimizar a operação da loja, contar o número de pessoas, excluir o que é pessoa cliente e o que é pessoa funcionário, dizer quantas pessoas entram e saem com compras. Com isso, você otimizar o quadro de funcionários colocando pessoas em setores, em gôndolas, em áreas que têm um maior movimento. Uma diminuição de perdas e furtos. Localização precisa de produtos. A análise do caminho. Qual é o caminho que o consumidor faz em determinada época do ano, quando tem tal promoção. Inteligência, alertas em tempo real. Análise precisa de filas.
Tudo isso com base em tecnologias já existentes, fornecedores, principalmente startups americanas e europeias, algumas brasileiras, que já saem dos seus centros de inteligência, dos seus centros tecnológicos, trazendo essas soluções para o nosso mercado. Tá? Para o marketing, melhor compreensão do cliente. O que o homem faz e o que a mulher faz. O que o sênior faz e o que o júnior faz. O que o novo faz versus o recorrente. Alguém pode estar pensando, Cadu, isso já é antigo. Não, isso não é antigo para varejo de rua. Isso não existe para varejo de rua. Isso não existe em 99% das lojas de rua. Isso existe, talvez, para algumas lojas e-commerce. Eu estou falando de você entrar numa loja de rua e por sensores, aplicativos, Wi-Fi, Bluetooth, você saber que você é um homem de 30 anos com poder de consumo de X mil reais por mês, que sempre quando entra, tende a pegar a direita da loja porque você vai para o eletrônico. E a outra menina de 27 anos, quando entra, ela vai sempre para cosméticos primeiro, depois ela decide se vai para a parte de música ou não. E aí eu estou falando da individualização do marketing. Algo que Kotler já fala desde o marketing 3.0 para ambientes online, agora a gente está falando para ambiente físico. Exemplo de uma tecnologia que a gente está analisando. Video Analytics. Muito bacana. Aquele tipo de coisa que você olha, você fica fascinado, você acha que todo mundo tem que ter, porque de fato é uma transformação. Imagine uma câmera de altíssima resolução colocada, em geral, no começo da loja, na qual você monitora a pessoa que está entrando, faz um certo reconhecimento facial, gênero, faixa etária, faz o mapa de calor de por onde essa pessoa anda. Então aqui tem as figuras, tá? Isso aqui é tudo real. Esse gráfico que fica à direita embaixo, você consegue ver a estatística do caminho do consumidor numa loja física. 65% das pessoas que entram nessa loja pegam à direita, olhando para quem está entrando pela loja, pegam à direita e vão até o final da loja. Só 10% vão totalmente à direita. Eu acho que ninguém que está ouvindo a gente falar aqui vai discordar que para um dono de uma empresa de varejo, isso é de altíssimo valor. Eu que queria vender o meu casaco e botava bem na frente da loja, agora não vou colocar na frente da loja, vou colocar no fundo da loja. E vou deixar esse espaço da frente, talvez com um puff, para a pessoa sentar, para eu esperar alguém vestir. Depois eu tenho um mapa, que é a figura de cima, tudo pintado. Esse chão pintado, isso é digital, isso não é o chão da loja. Aonde tem mais calor, onde as pessoas passam mais, é laranja. Onde é menos quente, é frio, é azul. Isso, pessoal, é exemplo concreto de transformação digital de um business que até agora é analógico. Os benefícios disso são inúmeros. Óbvio que eu poderia aqui falar de dezenas, mas vamos falar das limitações, porque a discussão desse webinar é para falar também de limitações, gargalos. Por enquanto, alto custo para você adquirir uma câmera dessa, de altíssima resolução, e para manter toda essa análise de inteligência rodando em tempo real, eu preciso de uma infra de TI muito parruda. E aí, quando você está falando de cloud computing, você até consegue diminuir esse custo, mas mesmo assim eu preciso de estabilidade, eu preciso de confiabilidade dos fornecedores para manter isso em tempo real. Isso não pode cair, porque cair 10 minutos disso, cair 1 hora disso, prejudica a minha análise. Se cair 1 hora disso durante o almoço aqui no centro do Rio, é quando tem mais movimento nas lojas, eu perdi a análise, eu perdi o dado. Então, TI não pode ser o gargalo disso aqui. Se TI for o gargalo disso aqui, pode ter certeza, o seu CIO está na rua e você vai ter um novo executivo na empresa, o CDO, que algumas empresas já têm, inclusive, né? O chefe do departamento digital. E a TI vai ser modo 1, vai ser só aquele suporte. Então, o CIO tem um grande desafio para levar o seu business de varejo até isso, que é manter a sua cozinha funcionando, estável, segura, para que o marketing tire a informação de valor dele, a área de planejamento estratégico tire o seu valor e TI não prejudique o negócio. Então, esse é o grande desafio. A gente, na transformação digital, projeta um altíssimo impacto para o negócio.
Mas, em paralelo a tudo isso, tem que garantir a consistência mínima da sua operação, do run the business, para que esse 65% que aparece aqui na seta roxa seja confiável, para que o diretor de marketing olhe para esse número e não vire para o CIO e fale: esse número é falso porque a gente caiu 3 dias inteiros no último mês. Você não me trouxe o número real. Tá? Então, o desafio é esse. É, primeiro, equacionar a relação de custo, como são poucos fornecedores que estão fazendo isso aqui ainda. Não virou um estado de consumo padrão. Gasta-se muito para ter uma loja como essa hoje no mundo. A tendência é que isso diminua, mas é um investimento alto. Então, tem aí um apetite do varejo para saber se vai entrar nesse mundo ou se não vai entrar nesse mundo. Tá? As análises, a gente não tem nenhuma análise do nosso case ainda, é que esses investimentos têm um altíssimo ROI. Isso é só a leitura do que os americanos estão fazendo. Tá? Assim que a gente tiver um pouco mais de dados, eu posso compartilhar com vocês. Um outro item que eu trouxe aqui, que faz parte desse nosso projeto, é a utilização dos beacons. O que são beacons? São dispositivos pequenos, menores que um celular, que são espalhados por toda a loja. Esses beacons, eles se conectam ao smartphone do cliente que entra na loja, ou por Wi-Fi ou por Bluetooth. Tem um pré-requisito. O cliente tem que ter o aplicativo dessa loja. Mas se ele tiver esse aplicativo dessa loja, existe uma possibilidade de conectividade e inteligência em tempo real para dizer para aquele cliente que está parado na gôndola de chocolate, chamar ele pelo nome e falar: oi, fulano, sentimos a sua falta na semana passada, você que veio de novo à nossa loja agora, o chocolate XYZ está com 10% de desconto para você. E aí não é para a menina que está do seu lado, é para você. Então, o Beacon, ele é uma forma de você conectar os servidores que estão na nuvem com as aplicações que estão mobile dentro do celular do cliente e interagir com ele. E aí você vai ter robôs que vão ter regras pré-qualificadas, dizendo: se você tem um cliente que gastou R$1.000 ano passado, sei lá, por mês nessa loja, ou R$100 por mês nessa loja, se ele ficar mais de 2 meses sem ir, manda um chamativo para ele, buscando ele de volta para a loja e dá tanto por cento de desconto. Ou avisa que tem uma promoção numa gôndola que está a 4 metros dele e bota o georreferenciamento da loja no mapinha no celular dele, dizendo: oi, você adora coisas de futebol. Você está procurando alguma coisa de futebol? Se você quiser, é na próxima gôndola, tudo bem? Isso é a transformação digital do varejo físico. Tá? Não dá para achar que a gente vai estar nesse patamar em 3 anos se a gente não começar a abrir a nossa carteira agora. Infelizmente, uma revolução industrial, ela requer investimento. Eu sou muito fã desse assunto, eu acho que o que vem pela frente é fantástico. Eu acho que o brasileiro está com a mentalidade correta, a gente só não está com o dinheiro certo ainda. Os nossos CFOs ainda precisam ser convencidos. E aí é papel dos especialistas, dos consultores, dos gerentes, de todo mundo, fazer essa pressão com um tom de sobrevivência e não necessariamente de aumento de vendas, de expansão. Tá? Limitações: a integração com um CRM estruturado, uma equipe de marketing digital, o marketing com uma cabeça agora focada em tecnologia de transformação digital. Ainda assim, uma limitação de custo, isso é caro. Poucas empresas no Brasil, nativas brasileiras, com tecnologias para oferecer. A gente está conversando com essas startups americanas semanalmente. Eles estão fascinados em saber que o Brasil quer ir para isso. Eles estão querendo trazer para cá o serviço com o menor custo possível. Mas existem barreiras. Isso, para quem é da Califórnia, isso é muito mais barato. Uma câmera dessa para trazer para o Brasil é muito mais cara por enquanto. Então é isso. O desafio é hercúleo, mas não dá para fugir dele. Pessoal, eu falei muito dentro de um horizonte de tempo muito curto. O tema é muito amplo. Eu acho que a consolidação não dá para tapar o buraco com flores, dizer que nós iremos, com certeza, fazer a transformação digital com sucesso, dado que a economia e a política vão pregar peças em nós ainda, e isso só torna o desafio maior. Só que pessoas como eu, como vários que estão assistindo aqui, gostam de desafios grandes. Então, está com a gente a missão de transformar digitalmente as organizações do Brasil. Tá?
Contem com a Bridge para qualquer tipo de interação, de conhecimento. A gente tem um blog, a gente tem um portal em que todos os webinars ficam gravados, uma company page no LinkedIn que a gente troca muita mensagem, muita informação. Tudo que a gente publica é gratuito. A intenção é que a gente compartilhe conhecimento e que esse compartilhamento de conhecimento faça com que a nossa comunidade cresça, a gente cresça, o nosso nome fique mais forte no mercado. Tá? Aqui estão todas as referências usadas para esse webinar, para vocês não ficarem me perguntando de onde eu tiro essas maluquices. Eu não vou falar de uma em uma, está tudo aqui, quando foi consultado. Agradeço a quem participou até o final, quem teve paciência de segurar a fome do almoço. E eu tenho agora um tempinho para responder algumas perguntas. Tá? Eu vou pedir para o pessoal que está aqui comigo me ajudar. Bom, primeiro, bom dia, Cadu. Quem está falando é o Miguel. Bom dia, Cadu. Muitas empresas estão em modo de sobrevivência, onde outras necessidades e outras regras são consideradas. Então, entendido do ponto do Miguel, é que assim, é difícil você convencer quem está hoje com o bastão do cheque, né, assinar o cheque, a olhar para isso e falar, ok, eu tenho que investir nisso. É difícil, mas eu acho que é necessário que a gente traga um pouco de realidade para os nossos CFOs, para os nossos CEOs, que a gente pode até passar por essa crise enxugando tudo. O cenário dos próximos 3, 4 anos vai depender da nossa transformação digital. Para algumas empresas mais, para outras menos. Mas não estar caminhando nesse sentido hoje é um risco de sobrevivência, não vou nem falar no médio, vou falar no curto prazo. Então, eu acho que é uma provocação a ser feita diariamente ao Conselho, a quem aprova o orçamento, a quem aprova os investimentos. Eu concordo com você, Miguel, que não é um assunto simples. Tá? Tem uma pergunta que foi feita aqui também relacionada a números, né? Se existe uma expectativa de quanto desse dinheiro é investido em transformação digital, o quanto fica em projetos tradicionais do Run the Business da TI. Bom, o que eu vou citar aqui são números do Gartner, que são números gerais, tá? E alguns números da FGV que, inclusive, estão nesse material. O que se gasta hoje no Brasil em TI, o que se investe, né, em TI para transformação digital, para projetos de transformação, que é o Transform the Business, para o Gartner, é menos de 10% de tudo que se gasta em TI. A gente ainda gasta muito para fazer o run. A gente só gasta 50%, 60% do orçamento de TI para a operação básica, que é manter a cozinha rodando. É por isso que, quando eu trouxe aquele slide falando que a quarta revolução industrial passa por 2 pilares, um desses pilares é a automação e a alta eficiência da operação. Você não pode mais ficar gastando 60% do budget de TI para coisas que poderiam ser melhoradas enquanto processos, número de pessoas envolvidas, eficiência. A gente gasta muito mal ainda nesse run the business. Tá? A estimativa é que esse 10% comece a crescer conforme as empresas parem, na verdade não parem, mas realoquem o seu gasto de operação, tendo uma estrutura melhor de processos, uma maturidade de governança melhor. Tá? Mais uma pergunta aqui do Luzi. Cadu, você acha que o CIO deve assumir uma posição protagonista na transformação digital? Luzi, com certeza. A gente conversa bastante, a gente conhece bastante CIOs, e o CIO hoje está numa encruzilhada. Ele tem à frente de si uma bifurcação, que ou essa bifurcação o levará para assumir o protagonismo dessa transformação digital no nível executivo da empresa, ou ele está fadado a perder o seu posto para o chefe de tecnologia digital, que é o CDO, que vai ter todo o glamour da transformação digital, do marketing digital, da estratégia digital, e vai sobrar para o CIO a manutenção do legado, o service desk, o suporte de rede. E convenhamos que quem está hoje no patamar de CIO, se for, entre aspas, rebaixado a esse patamar de ficar só com o modo 1 da TI, a pessoa não consegue aguentar. Isso não tem mais motivação, isso não tem mais valor para o negócio. Então, o CIO hoje ele precisa assumir esse desafio para si imediatamente. Ele tem que lutar pelo budget, ele tem que lutar pelo convencimento ao conselho, ao CEO, que essa quarta revolução industrial
ela vem de forma avassaladora. A gente vai ver empresas de varejo fechando em 2, 3 anos, porque elas não serão lojas do futuro, elas serão lojas do passado. E aí você tem a opção de entrar numa loja e receber um aviso falando: olá, Cadu, você que torce para o time tal no Rio de Janeiro, não vou nem falar porque eu estou com vergonha, você que torce para o time tal no Rio de Janeiro, vai ali na última sessão, tem uma camisa em promoção para você. Olha a experiência do consumo. E aí você vai na outra loja e você não tem nada disso. Essa outra loja vai falir. Então, o CIO, sim, Luz, ele precisa assumir o bastão, entender o tamanho do desafio, entender que o salto é gigantesco, mas bater no peito e começar agora e falar: hoje é o dia zero da minha transformação digital. Tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui da Eliana. Bom dia. Como o Brasil está se preparando para as questões regulatórias, principalmente para as instituições financeiras e bancos? Essa é uma excelente pergunta da Eliana, porque a gente está vendo um movimento bem curioso de empresas que estão nascendo totalmente digitais no mercado financeiro. Eu vou citar duas aqui que vocês devem conhecer: o Banco Original e a Nubank. São empresas que estão nascendo com toda a velocidade de um modo 2 de TI, e como é de costume, quando a gente tem uma velocidade acelerada do nascimento de uma empresa como essa, a parte regulatória, né, o marco regulatório demora um pouco a se ajustar. Então, do que eu tenho de leitura e de conversa com profissionais dessa área, existe um esforço para instituições como o Banco Central, como o próprio governo federal, o Senado, aprovarem medidas que ajudem a regular algumas operações dessa natureza que hoje estão, entre aspas, desprotegidas. Mas, assim como acontece com o Uber, por exemplo, em geral a empresa nasce, traz a inovação, traz a transformação, conquista o seu público, e aí, pelo peso, né, pela lentidão e morosidade das instituições regulatórias, a gente tem um delta de 2, 3 anos até que essas regulações apareçam. Tá? Nosso papel é trazer as novidades no nosso blog, trazer as novidades em webinars, em fóruns. Estamos sempre à disposição para uma conversa. A Bridge ela tem uma rede muito boa de parceiros, CIOs, organizações. O próprio Carlos Luz, que fez a pergunta, responsável por um dos principais grupos internacionais de CIOs, a CIONet. Então, a gente está dentro do meio, conversando com os profissionais, conversando com os líderes, para passar para o resto da sociedade uma visão bem madura e realista do nosso cenário. Eu vou responder mais uma pelo nosso tempo e vou encerrar. O Nelson, ele pergunta o seguinte: Carlos, você não acha que com a situação atual do Brasil, nós vamos nos distanciar cada vez mais do cenário digital? Nelson, essa é uma visão pessimista. Na verdade, não sei se é uma visão, é uma pergunta pessimista. E a minha resposta é que eu acho que não. Tá? Eu acho que não por quê? Porque as empresas que souberem dar esse salto vão conseguir operar usando tecnologia de forma mais enxuta, de forma mais eficiente. O fato é, e aí uma posição final minha, bem crítica por sinal, que nos últimos 10 anos a gente se acostumou a ser muito ruim no Brasil. A gente gere muito mal as nossas empresas. A gente é muito ineficiente. A gente aceita funcionários trabalhando com baixíssima produtividade, processos capenas, porque lá no final você tinha um EBITDA que agradava o acionista. Agora, quando o EBITDA não agrada mais o acionista, você acorda para a realidade da ineficiência da sua empresa, aí você precisa fazer a mágica. E eu sou de uma vertente de comportamento humano, que o ser humano, na pressão, ele sempre, na história da sociedade, ele conseguiu dar os saltos. Mas a gente precisa da pressão. A gente precisa da ameaça do desemprego, precisa da ameaça da crise para acordar e fazer melhor aquilo que a gente deveria fazer. Então, a minha posição é que a transformação digital ela é um fator para que a gente tenha organizações mais enxutas, operando de uma forma custo-benefício mais agradável para o acionista, para a sociedade, para o governo. É óbvio, tem um investimento inicial. Então, não dá para tirar da conta que tem um dinheiro para ser colocado no começo. Mas quem souber fazer bem esse salto vai trazer as empresas brasileiras para outro patamar nos próximos 4, 5 anos. Tá? A minha visão ela é positiva em relação a esse assunto. Pessoal, agradeço novamente a participação de todos até o fim. Pouquíssima gente saiu aí no meio. Novamente, eu peço desculpas pelo nosso problema de conectividade, áudio,
quem teve qualquer coisa que o áudio cortou, às vezes é problema da rede de vocês, às vezes é nossa, a gente luta contra isso. Tentamos melhorar a cada mês, fazendo redundância, enfim. Isso está disponível para consulta, vocês podem passar esse webinar para quem vocês quiserem, não precisa citar, não precisa nada. A nossa intenção é compartilhar conhecimento. Tá bom? Desejo um excelente restante de semana a todos e estou à disposição para trocar qualquer tipo de conversa a partir de agora. Um abraço e boa tarde a todos.